Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luciano e hoje vamos falar um pouco a respeito de um tema que abrange a prática de artes marciais e que é um tema aí que muitas pessoas têm discutido e levantado também nos comentários dos vídeos aqui do canal, né? Que é o uso das formas durante o treinamento de artes marciais tradicionais. Existem algumas pessoas que criticam o uso das formas como forma de ensino das técnicas das artes marciais, como se lutar, né? Como se defender, né? E defendem que a pessoa que pratica arte marcial deveria aprender a lutar através de uma prática que seria um randori ou um sparring, né? Que você vai estar lutando contra um outro adversário e tentar aplicar técnicas nesse adversário, tentar atingi-lo durante uma luta ali com algum controle, né? E bom, vamos falar um pouco então a respeito disso aqui. Eu vou explicar para vocês por que o uso de formas é uma ferramenta muito mais refinada do que um sparring totalmente solto. Primeiramente, nenhuma arte marcial é ensinada sem algum tipo de forma. O seu professor, independente de qual arte marcial seja, vai te passar alguma forma, ainda que ele que essa forma ela não tenha o nome de um kata, ela não tenha uma grande seção de movimentos interligados, tem uma forma de como se socar, de como chutar, como que se defende, como que se evita um golpe, né? Então, por exemplo, vocês podem reparar que muitas artes marciais como boxe, kickboxing e outras artes marciais de combate, esportes de combate atuais utilizam equipamentos como esse aqui, né? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma luva de foco, que normalmente o professor utiliza para que você pratique o soco nessa luva aqui, ou então um saco de pancada, né? E o que acontece? O professor ele vai te ensinar uma sequência, né? Então muitas vezes ele vai te dar uma sequência de, sei lá, um jab direto, um cruzado, e em seguida o professor realiza um golpe contra a sua cabeça, você esquiva e já sobe golpeando com um gancho, um upper, sei lá, algum outro golpe característico dessa modalidade, né? E por mais que isso não receba um nome de kata, não seja considerado uma forma, isso é uma forma, isso é uma estratégia de como aplicar os seus golpes de forma sequencial, né? E esse treinamento, utilizando esse ambiente controlado, permite que o seu professor direcione o seu aprendizado para aquela técnica que ele acha que é mais necessária para que você desenvolva, né? Então, se o seu professor está percebendo que você precisa trabalhar técnicas de soco, por exemplo, ele vai te colocar para treinar soco, por mais que de repente o seu golpe preferido seja um chute. Quando o professor te coloca para fazer aquele golpe, ele vai observar a forma como você está realizando aquele golpe e vai corrigir. Ele vai identificar o que você está errando e vai te passar o passo a passo. Ó, acerta isso aqui não é desse jeito. Ó, tem esse detalhe aqui de uma outra forma, né? E assim o professor vai te lapidar, ele vai moldar a sua técnica, né? A arte marcial ela se ensina através dessa forma, através da correção. Por isso que não dá também para se aprender arte marcial através de vídeos. O professor não está do seu lado para corrigir os erros que você comete durante o treino, né? E um outro detalhe também é que se o seu professor te colocar para treinar um golpe só durante a aula inteira, você vai sair dali com um nível de experiência muito mais elevado naquele golpe do que se você tivesse treinando solto contra um companheiro, podendo entrar a qualquer golpe. Muitas vezes talvez você tentaria um golpe específico uma vez ou outra durante uma luta. E essas sequências são treinadas porque elas dão para o praticante a possibilidade de estar treinando aqueles golpes de forma repetitiva, né? Então, mesmo numa arte marcial que tem o uso de sparring,
como um boxe, um kickboxing ou um karatê, boa parte do treino o pessoal está batendo nisso aqui. Você está repetindo um movimento de ataque, você está treinando de forma repetitiva, você não está treinando 100% a todo momento com um companheiro de forma totalmente livre, que ele pode te acertar e pode revidar os movimentos da forma como ele bem entender. Um outro detalhe também muito importante é que leva tempo para você conseguir uma proficiência na técnica durante um combate. Então, por exemplo, se caso você for colocado para treinar logo de cara contra os mais graduados, né, sendo que você não tenha passado por essa parte básica do treino de base, de forma de golpear e forma de se defender, como evitar os golpes do seu adversário, você não vai ter condição nenhuma de enfrentar o pessoal mais antigo, mais graduado, que já é casca grossa e já sabe como se defender, né? E você acha que você vai aprender lutando, na realidade você vai ser saco de pancada dos caras, caso eles queiram aproveitar da sua inexperiência, porque você não sabe golpear, você não sabe se defender, você não sabe se movimentar. O cara vai fazer com você aquilo que ele bem entender, né? E muitas vezes, conforme você vai aprendendo e você começa a dominar alguns golpes e você está treinando com um parceiro que é mais graduado, muitas vezes os seus golpes estão encaixando ou você está conseguindo derrubar aquele cara porque ele está te ajudando, ele está amaciando, ele está suavizando o caminho para você e deixando a sua técnica derrubar ele. Se você está conseguindo aplicar o seu golpe, derrubar ou atingir uma pessoa que é muito mais graduada, muito mais antiga do que você ali naquele ambiente de treino, você pode ter certeza, amigão, que o cara está deixando você bater, que ele está te deixando brincar um pouco para você adquirir um pouco mais de experiência e não ficar uma coisa sem graça também de só o cara te derrubar e você não conseguir derrubar ele nunca, porque dificilmente você consegue derrubar o cara por mérito próprio se ele estiver disposto a não receber o teu golpe e não cair na sua técnica. Bem, e agora a gente tem também que falar um pouco a respeito de uma crítica que as pessoas fazem com relação às técnicas treinadas dentro de um ambiente de forma, né? Então, por exemplo, existem formas de desarmes, né, em que um praticante utiliza uma arma de madeira, uma arma segura, por exemplo, para atacar o companheiro e o companheiro realiza uma técnica e desarma aquele outro indivíduo, né? Muitas vezes as pessoas que estão criticando a técnica de desarme de uma faca, por exemplo, são exatamente as pessoas que treinam uma arte marcial que é dedicada ao uso daquela arma, como por exemplo a faca, né? E aí, por exemplo, no caso da faca ou de outras lâminas, o pessoal fala, não, mas tem fulano que fez um teste lá usando uma canetinha e o outro tinha que desarmar ele e tal, e o cara saiu todo pintado, né? É óbvio que o negócio, que o cara que está ali para desarmar o outro vai ser derrotado, isso é óbvio. Por quê? A partir do momento em que você coloca dois indivíduos, um sabe que o objetivo do outro é desarmá-lo, é tomar essa arma daquele indivíduo, o jogo já está todo entregue. O cara que está com a faca já sabe que o outro vai tentar desarmar, que ele vai tentar capturar essa faca, né? E aquele indivíduo que vai realizar essa técnica de desarme, ele também está amarrado, porque o objetivo dele ali é capturar a arma do adversário, né? Sendo que o adversário já está ciente da intenção dele e já vai tomar as medidas para evitar de perder a sua arma, né? Sendo que em uma situação real você poderia utilizar uma técnica de desarme, mas você também poderia simplesmente esquivar e aplicar um soco no meio da cara do seu adversário para ele cair ou ser atordoado e você ter a chance de se evadir do local e evitar o confronto, né? Então, esse tipo de experiência é falha desde o início, a partir do momento que você condicionou o indivíduo
que ele tem que fazer o desarme e o outro sabe que o adversário dele vai tentar o desarme, acabou. A chance de você conseguir realizar aquele desarme já desabou, exatamente pelo fato de que o cara que está com a faca já sabe o que você vai fazer. Bom, e agora a gente entra na parte da prática de formas. Por que a prática de forma é tão importante? Primeiramente, porque elas mantêm a técnica tradicional. Então, quando você tem uma chave de braço que está dentro de um kata, de uma arte marcial tradicional, por exemplo, do Japão, você de certa forma tem alguma garantia de que aquela técnica ela é semelhante à técnica que funcionava no Japão antigamente quando os samurais estavam em guerra, né? Então é uma técnica que passou pelo crivo da história, é uma técnica que funcionou em campo de batalha, porque se ela não tivesse funcionado no campo de batalha, o cara teria morrido e não teria ensinado aquela técnica para os descendentes dele. Aquilo que não funcionava morreu no campo de batalha, aquilo que funcionou foi transmitido para frente, né? Um outro fato importante com relação ao treinamento de formas é que muitas vezes ela te permite trabalhar algumas situações que talvez não ocorreriam dentro de um ambiente de sparring, ou no caso de um randori, um shiai, como por exemplo aqui em algumas técnicas aqui da Bujinkan vocês podem perceber que existem situações onde o meu adversário está me segurando pelo punho, realizando uma técnica de agarre e socando meu rosto em seguida. Também outro exemplo onde o meu parceiro de treino está segurando a gola do meu kimono e socando o meu rosto. E um outro exemplo onde eu estou reagindo a um agarre pelas costas na gola, né? Aplicando uma chave de braço, e no meio da minha chave de braço o meu adversário reage com um chute contra o meu peito, né? Então aí a gente já está vendo algumas coisas. Primeiro, o Uke não é passivo. O Uke está segurando, ele está socando para acertar, está chutando para acertar, e se você não souber defender, se você não sair da reta, você vai tomar aquele soco ou aquele chute. E um outro detalhe é que dificilmente você percebe um treino como esse dentro de uma arte marcial que admite um sparring. Então, por exemplo, no caso do jiu-jitsu, que faz o trabalho de luta agarrada, dificilmente você tem o treinamento de golpes. Então você não tem, por exemplo, num treino normal de jiu-jitsu, o cara te segurando pelo kimono e socando seu rosto. Alguns senseis de jiu-jitsu até fazem um trabalho parecido com esse, onde vale algum tapa na cabeça, talvez até mesmo algum chute, mas é uma prática que ela não é focada especificamente nisso, né? Eles vão acabar focando bastante na parte da luta agarrada, das chaves, quedas e imobilizações, né? E as artes marciais que fazem uso do chute, do soco e de outras técnicas de impacto, de pancada, são artes marciais que normalmente não admitem o agarre, né? Não admitem o agarre, a torção, a chave. Você não pode realizar algumas técnicas que dentro do ambiente daquela modalidade, daquela arte marcial, é um tipo de técnica que é proibida, né? Então você pode ver que no randori ou no sparring também não vale tudo como você imagina. Um outro fato também muito importante que tem que ser salientado aqui é que o kata, ou a forma, ela permite que você trabalhe algumas técnicas que seriam muito perigosas para serem aplicadas durante um randori ou durante uma luta, durante um sparring. Então, por exemplo, tem aqui uma técnica onde eu ataco o meu companheiro com uma técnica de golpear com a mão que a gente chama de shakoken, que se bate com a ponta dos dedos no rosto e poderia atingir os olhos. E um outro exemplo de uma técnica
que termina com uma chave nos dedos do meu adversário. E existem inúmeros outros exemplos de técnicas que vão atacar os olhos, que vão atacar a genital do adversário, que vão dar tapão no ouvido. E é difícil você trabalhar essas técnicas de forma livre, assim, como no ambiente de um randori ou de um sparring, sem machucar o seu parceiro. Porque um dedo se quebra muito fácil. Um tapa no ouvido, mesmo de leve, pode causar uma lesão no tímpano. Um ataque com a ponta dos dedos contra o rosto pode machucar os olhos do seu companheiro. O seu companheiro teria que usar uma roupa de proteção como uma armadura de kendo, para que, se fosse possível, você realizar algumas dessas técnicas. E ainda assim, algumas técnicas não teria como você aplicar de forma segura sem machucar o seu adversário. E caso você esteja discordando de mim aí, que não dá para treinar assim essas técnicas, tomando algum cuidado, usando algum tipo de proteção, coisa desse tipo, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma técnica de judô, por exemplo, que é a técnica Kanibasami. Nunca ouviu falar de Kanibasami? Bom, talvez o pessoal mais antigo conheça Kanibasami. Vou mostrar para vocês como que é. O Kanibasami é uma técnica proibida no judô, uma técnica que fazia parte do Gokyo, era uma das técnicas principais do judô, e ela foi cortada fora. Por quê? Porque ela era muito perigosa. Muitas pessoas realizavam essa técnica durante uma luta, durante um combate, e acabavam pegando a perna do colega de uma forma um pouco errada e causava lesão no joelho do pessoal. E a lesão no joelho é muito grave. Muitas vezes, quando você machuca o joelho, a sua perna nunca mais vai ser a mesma, né? Pode acabar com a carreira de um atleta e até mesmo atrapalhar o ganha-pão de um trabalhador, por exemplo, que pratica a arte marcial como um hobby ou como um lazer, né? Então, no caso do judô, essa técnica, Kanibasami, assim como outras como Yama Arashi e muitas outras, foram cortadas, foram proibidas do judô porque elas eram muito perigosas. Então, entre você ter uma prática de técnicas que funcionam, mas são seguras, e uma prática de técnicas que funcionam, mas tem algumas ali que são mais perigosas e tem uma chance muito maior de lesionar o indivíduo durante o treino, se prefere cortar fora essas técnicas que podem machucar seriamente do que mantê-las dentro da arte marcial. E isso ocorre com muitas outras artes marciais. Por exemplo, o jiu-jitsu não vale batistaca, né? Que pode lesionar a coluna, pode machucar sério o praticante. E tem outras artes marciais, como por exemplo o wrestling, né? A luta livre, que faz uso do batistaca como se fosse a coisa mais comum dentro da prática de arte marcial. Para eles é comum, dentro do jiu-jitsu não vale, né? E é uma técnica perigosa, né? A chance de você se machucar seriamente no batistaca é muito alta, né? E a própria história do judô realmente, todo judoca sabe que o judô veio do jiu-jitsu tradicional, que foi treinado pelo Jigoro Kano, e muitas das técnicas que ele aprendeu daquele jiu-jitsu tradicional foram cortadas fora, foram deixadas de lado. O Jigoro Kano, ele definiu lá um currículo de técnicas que fossem seguras para serem usadas dentro daquela prática que ele estava propondo, né? E existe um mundo de outras técnicas que ele treinou durante a sua formação, que são técnicas que funcionam sim, que eram treinadas nas escolas que ele praticou através de kata, né, e que ficaram de fora por serem técnicas perigosas. No caso do ninjutsu, né, e outras artes marciais tradicionais japonesas e de outras regiões também, o kata, essas formas,
são o único meio seguro que nós temos de praticar essas técnicas com alguma garantia de que a gente não vai se machucar, a gente não vai se lesionar seriamente durante o treino, a gente vai conseguir sair inteiro, ir para casa, trabalhar, rever os nossos parentes, né? E se a gente for podar todas essas técnicas para que a gente possa fazer um sparring, uma luta, um randori, como as pessoas propõem por aí, a gente estaria cortando a maior parte da arte marcial e exatamente as técnicas que são mais eficientes, que vão atacar pontos muito sensíveis do corpo, que vão realizar chaves em regiões do seu corpo que podem quebrar com muito mais facilidade, né? Então, por exemplo, no caso da Bujinkan, que a gente tem o nosso mestre Sensei Hatsumi, que quando ele conheceu o mestre dele, Takamatsu, o Hatsumi era quinto dan de judô e também era faixa preta de karatê, se eu não me engano, e ele dava aula em uma base militar americana no Japão. Ele sabia lutar karatê, sabia lutar judô, treinava randori, treinava sparring, e ainda assim, quando ele começou a praticar o ninjutsu através do seu mestre Sensei Takamatsu, ele deixou de lado o randori e shiai do karatê, né? E a Bujinkan segue sem essas formas de treinamento, porque ele é ciente de que as técnicas que nós temos dentro do nosso currículo são incompatíveis com um método de luta, como o caso do randori, ou um shiai, ou um sparring, ok? Bom, então fica aí para vocês esse vídeo, porque que as artes marciais tradicionais precisam manter as suas formas, seus katas, essas técnicas que só são praticadas dentro dos katas, elas são muito importantes, né? E nós não podemos abrir mão dessas técnicas de forma para treinar apenas o randori. Muitas vezes o que a gente treina é totalmente incompatível com o randori, ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, queiram comentar alguma coisa, fique à vontade no espaço de comentários aí, com muito respeito, é claro. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e até mais.